Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 16 de abril, na segunda semana da Páscoa. E a primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 34 ao 42. Aqui, diante da reação do Sinédrio, da coragem de Pedro, dos apóstolos, de apesar das ameaças do Sinédrio, de até diante do Sinédrio terem a coragem de anunciar que eles mataram a Jesus e que, de verdade, eles não podem deixar de ensinar, de continuar falando, testemunhando sobre a ressurreição de Cristo. O Sinédrio ficou com raiva, queria matá-los. E aparece um personagem importante, que foi o formador, o mestre, não, aquele que formou São Paulo, Gamaliel. Não? Paulo estudou na escola de Gamaliel. E Gamaliel, como este rabino, este mestre, este personagem importante do Sinédrio, muito respeitado, por isto fez uma atitude atrevida. Pediu que se retirasse os apóstolos e aconselhou os irmãos do Sinédrio: cuidado com o que vocês vão fazer em relação a esses homens. Porque, nossa, ele percebeu que o pessoal ficou irado, queria matá-los. E fala, um texto também conhecido, Gamaliel diz: olha, apareceu duas pessoas aí, não? Fala de um tal de Teudas e depois de outro Judas, que até tentaram fazer coisas que pareciam em nome de Deus, talvez se apresentavam como Messias, como libertadores, como o que for, mas morto estes, tanto Teudas como Judas, o Galileu, não sobrou nada da obra deles. O que aconselha Gamaliel ao Sinédrio? Olha, não faz cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Se o que eles anunciam, pregam, tudo isso que está acontecendo, é fruto apenas de homens, uma obra humana, vai morrer. Fiquem tranquilos que vai desaparecer com o tempo. Não sobrará nada. Porém, se o que acontece através desses homens vem da parte de Deus, cuidado para vocês não fazerem guerra contra Deus. E isto manifesta hoje como o carinho de Deus com a igreja. Mais de 2000 anos, dificuldades, pecados do clero, perseguições, tanta bagunça. E ainda assim a igreja está de pé. Mas não só isto. A igreja se manteve fiel à doutrina, apesar de tantos erros até de homens da igreja. Ou seja, diante de perigos, de épocas negras da igreja, em que o clero virou amante do dinheiro, do poder, de tanta coisa. A vida não cristã estava muito decadente, o espírito cristão. Olha, houve épocas tremendas. E mesmo assim Deus protegeu e protege a sua igreja e protegerá. Porém, o que ele quer é que no hoje da história, no dia de hoje, apareçam as testemunhas. E para isso, às vezes, permite problemas, dificuldades, perseguição, eu sei lá o quê. Por isso, a única coisa que conseguem fazer o Sinédrio, além de ameaçar de novo, não, os açoitam e os liberam. E os discípulos, que coisa, saem do Sinédrio, poderiam estar tristes, acabrunhados, poxa vida, nós estamos aqui falando em nome de Deus, anunciando a Cristo, a Jesus, e olha como somos tratados, olha como Deus permite sermos aí chicoteados. Não, saem contentes por terem sofrido por nome de Cristo, por Cristo. Será que você e eu não sei como dizer, nos dá alegria sofrer por causa da fé? Sofrer por causa de Cristo? Espero que nós de verdade cresçamos na fé, para poder, como os discípulos, entrar na alegria se sofremos, se participamos um pouquinho dos sofrimentos de Cristo, se sofremos um pouquinho por causa da fé, por causa daquilo que vivemos na igreja. Ânimo, espero que o Senhor nos ajude a todos nós.
O Evangelho de hoje começamos, então, primeira semana, a oitava da Páscoa, é as aparições de Jesus, para termos a certeza que de verdade não foi uma ilusão, não foi algo de ficção, não foi invenção dos discípulos, a ressurreição. Não. Testemunharam, tocaram o corpo de Jesus, etc, etc, etc. Segunda semana, começamos com o sacramento do batismo, aquele que eu dizia, do lado aberto de Cristo, nasce a igreja como de Adão nasceu Eva, mas também do lado de Cristo jorra sangue e água, que é a fonte que mantém a igreja, não? Que faz estar viva a igreja. O batismo, então vimos o diálogo de Jesus com Nicodemos e a Eucaristia. Por isso hoje começamos a refletir sobre a Eucaristia. E por isso o Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. É o início do capítulo 6, que é o famoso discurso do pão da vida. Porém, antes de entrar no discurso do pão da vida, temos a multiplicação dos pães em São João. Ou seja, Jesus não, foi para o outro lado do mar de Tiberíades, e uma grande multidão seguia Jesus. Estava próxima à Páscoa dos judeus. E Jesus, vendo a multidão, vai perguntar aos discípulos: olha, onde vamos comprar pão para este povo comer? Filipe, não, que Jesus perguntou a Filipe, e Filipe olha com a cabeça e a razão do mundo, olha, aqui nem 200 denários, 200 moedas de prata resolveria o problema. E aqui que coisa estranha. André, o irmão de Simão Pedro, a gente pode pensar, que mico. Porque, olha, se o outro, Filipe, respondeu que nem 200 moedas de prata bastariam para comprar um pedaço de pão, para dar a essa multidão, e vem André e diz, olha, o que temos aqui é 5 pães de cevada e 2 peixes. Como dizendo, Senhor, o que temos? Por que ele foi dizer isto? Se já era... É verdade que os discípulos viram milagres feitos por Jesus. Mas o que pode fazer Jesus? Não tem dinheiro. E 5 pães e 2 peixes, o que pode fazer Jesus? E Jesus os surpreende com a multiplicação dos pães, que sempre a igreja interpreta como uma figura da Eucaristia, porque Jesus dá graças, não? Tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados. Ou seja, essa maneira, esta construção da frase lembra a Eucaristia, que Jesus pegou o pão, partiu, deu aos seus discípulos e disse, isto é meu corpo. Ou seja, lembra a Eucaristia. Para dizer que aquilo que sacia o coração do homem não é apenas pão material, mas é a Eucaristia, é o pão do céu. Não? É a carne de Cristo. É comer a carne, beber o sangue de Cristo. E aqui, claro, é um evangelho eucarístico. E que maravilha! O Senhor faz esta multiplicação para dizer que a força da igreja, aquilo que alimenta a nossa fé, que sustenta a nossa vida em Deus, é a Eucaristia. Sem Eucaristia, por isso nós entendemos o sofrimento que é neste período de pandemia, não poder ter as missas presenciais. Estamos ansiosos para que isto aconteça. Porém, alguns caem no erro de dizer, olha, governador ou fulano de tal nos proíbe a missa. Não. O Estado, ele não quer aglomeração. Então, não quer participação do povo, mas o sacramento eles não podem impedir. Tanto que a igreja continua celebrando as missas. Sim, de maneira virtual. Fruto de tantas missas que acontecem nos mosteiros, missas privadas que a gente chama, e nem por falta de, às vezes, ausência de povo, entendeu? No missal romano existe a missa sem povo que o padre pode celebrar sozinho. E que? E nem por isso não aconteceu o sacramento, não aconteceu a igreja, para estar em comunhão com o sofrimento do mundo, neste período que estamos passando, olha, pede aos fiéis que
ofereço esse pequeno sofrimento também em favor do mundo, em favor desta situação que vivemos, para que o mais rápido possível os hospitais deem uma aliviada de tanta gente, não tenha tanta morte, a vacinação se amplie e a gente possa viver a nossa manifestação da nossa fé plenamente, com a comunhão sacramental, com a participação na Eucaristia. Enquanto isto, é verdade, é um sofrimento para nós, os padres, sofrimento para vocês que não podem, muitas vezes, participar sacramentalmente da missa. É verdade que alguns poucos me ajudam nas celebrações e podem comungar, mas olha, eu espero que em breve todos possam participar plenamente do sacramento da Eucaristia, mas me preocupa mais ainda aqueles que por um motivo sacramental, por exemplo, não confessaram, não podem comungar, né? Estão em estado grave, às vezes pecado grave, e não buscam a confissão. E isso é que me deixa preocupado. Ou aqueles que, porque casaram, se separaram, não casaram na igreja, hoje vivem numa situação irregular e que a igreja quer ajudá-los para ver se é possível resolver, para que eles possam viver a comunhão. Enquanto isso não acontece, ajudá-los e animá-los com a comunhão espiritual. Por isso a igreja sim está preocupada, sabe da importância deste sacramento para a vida da igreja, para a vida do mundo. Porém aqui, quando Jesus multiplica os pães, a multidão entendeu mal esse sinal. Opa, agora temos alguém que acabou com a fome no mundo, multiplicou pães e peixes, solucionado o problema, não temos mais problema de comida, façamos esse sujeito rei, colocamos ele como chefe. E olha, acabou o problema de comida e de fome. E Jesus não veio para este tipo de reinado, não é para isto que ele veio. E por isso foge, por isso escapa. Não se deixe proclamar rei para a multidão por essas razões, por esses motivos. Por isso que a igreja nunca caia nesse erro de misturar o que é a política com a religião. Entrar como se a missão da igreja fosse solucionar a fome no mundo e os problemas do mundo. Não, ela auxilia, ajuda, participa, colabora, mas a missão dela é outra. É ajudar o mundo na fé, a fazer cidadãos do céu, enfim, ajudar o homem a de verdade resolver o problema da verdadeira fome que ele tem, que é a fome de Deus, e destruir nele a verdadeira morte, que é a morte dos seus pecados. Eu espero que a igreja nunca renuncie essa sua missão fundamental frente ao mundo. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra. Te pedimos nesta manhã por toda esta situação que vivemos, esta dificuldade que temos de não poder, neste momento, ter as missas presenciais para participarmos do sofrimento da comunhão com o mundo. Ajuda-nos a que esta situação se resolva o mais rápido possível e possamos estar com a igreja aberta para que todos os fiéis possam participar plenamente do sacramento da Eucaristia. Ajuda de verdade a fé dos irmãos que neste momento sofrem por não poderem participar da Eucaristia e fortaleça a fé desses irmãos. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.